muito frutífera para todos nós. Tenho certeza que tudo aquilo que estamos vendo durante esses dias de simpósio são conteúdos muito importantes na nossa caminhada, na nossa trajetória aqui das novas comunidades. E hoje, como nós já falamos para vocês, a noite é especial, gente, isso mesmo. Hoje nós estamos com o Padre Donizete, com a Tarciana e também um outro membro da Canção Nova que vão responder as perguntas para nós. E vamos ter também uma participação do Ítalo Fazanella, falando em nome do Serviço Brasileiro de Comunhão, em relação às perguntas que foram elaboradas. E quem vai iniciar para a gente nesta noite é o Padre Dilben, fundador da comunidade Mar Adentro. Eu quero avisar você que já está aqui conosco, que como a gente tem feito nos dias anteriores, você pode já avisando o pessoal aí da sua diocese que nós já estamos ao vivo, tá bom? Para que a gente não perca nenhum momento dessa noite, tá bom? Quero pedir também para todos vocês que estão aqui, para a gente se manter aí firme até o final, participando de todo o momento mesmo das respostas, tá bom? Para que se complete tudo aquilo que foi falado para a gente durante esses 2 dias de palestras, tá bom? Até porque, muitas vezes, a pergunta que alguém faz, né, aquela resposta que é dada também vem de encontro com as nossas necessidades, tá bom? Então, eu peço a você que fique firme aí até o finalzinho, tá bom? E eu já quero aproveitar, então, esse momento, convidar o Padre Dilben, que já está aqui conosco. Boa noite, Padre Dilben, seja bem-vindo. Ele vai conduzir para nós nessa noite um momento de oração, a abertura mesmo dessa terceira noite do simpósio. Seja bem-vindo, Padre. Muito obrigado, Lucimar. É uma alegria estar com você e com todos os que estão nesse simpósio. Todos fundadores, fundadoras, formadores, enfim, todos que estão participando desse simpósio. Deus seja louvado por esse simpósio de novas comunidades sobre estatuto civil e canônico. Como que isso é necessário aos nossos dias, ao nosso caminhar, à nossa vida interior e, principalmente, como diz São Bento, é preciso colocar ordem externa e ordem interna. A ordem externa, exterior, vem pela organização do estatuto civil. Se organiza tudo por ele. A organização interna vem também pelo estatuto canônico, além da vida de oração, mas também pelo estatuto canônico. É ele que, muitas vezes, e na maioria das vezes, vai dar o norte na vida da comunidade. É uma alegria entender tudo isso, porque o estatuto civil ele é fruto da lei brasileira, combinada com as nossas preliminares, com as nossas necessidades, com aquilo que pensamos, com aquilo que somos. Já o Estatuto Canônico, não. O Estatuto Canônico é verdadeiramente o que experimentamos, o que vivemos, o que somos. Ali está a nossa identidade, nosso carisma, nossa missão. Ali está verdadeiramente nosso serviço e, principalmente, onde queremos e vamos chegar. Por isso, iniciamos essa noite no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos coloquemos diante do Senhor como homens e mulheres sedentos, primeiro da sua misericórdia, homens e mulheres sedentos, de que o Senhor diga para nós: confia em mim. Sim, Senhor Jesus, nós te pedimos nessa noite que o Senhor envie o teu Santo Espírito sobre nós, para que, Senhor Jesus, possamos verdadeiramente iluminados, ungidos, abastecidos pelo teu Santo Espírito, compreender, Senhor, aquilo que precisa ser compreendido. Perguntar o que precisa ser perguntado.
falar o que precisa ser falado, ensinar o que precisa ser ensinado. Enfim, que tudo construa, que tudo edifique o vosso reino. Comece em nós, Senhor Jesus, a preparar essa noite. Toca em cada coração, Senhor. Nós que aqui estamos para aprender, aqueles que virão para nos ensinar. Enfim, que sejamos uma única e constante assembleia que reza, que clama e que recebe o Espírito Santo de Deus. Santo Espírito, que possamos aprender aquilo que as nossas comunidades precisam e não ficarmos presos, Senhor Jesus. Aquilo, Senhor Jesus, que não precisamos ficar. Dá-nos o entendimento para entender a sua vontade, a inteligência para recebermos o ensinamento e colocarmos em prática, o discernimento para que saibamos ouvir com olhos, ouvir e ver, com ouvidos e olhos de discípulos e discípulas. Dai-nos, Senhor, o temor, que é a sabedoria que inclina, Senhor Jesus, o coração à sua santa e divina vontade. Dai-nos, Senhor, a piedade. Dai-nos ciência. Dai-nos, Senhor, tudo aquilo que provém do teu amor, do teu Santo Espírito, para que possamos, inundados pela graça, sermos plenificados nessa noite com esse ensinamento. Retira a confusão, Senhor. A confusão que vai, muitas vezes, por não ouvir bem. Ensina-nos, Senhor, a ficarmos quietos enquanto ouvimos, para que cada palavra dita caia no nosso coração como uma semente de vida que germine o nosso coração. Dai-nos o zelo necessário para recolher tudo, Senhor. Mas dai-nos, Senhor, gratidão. Primeiro a vós, Senhor, por ter nos dado um carisma. E também aqueles que nos ensinam, que se preocupam conosco e que estão conosco. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, transforma a nossa vida, transforma o nosso coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, que está presente e abrindo o coração e verdadeiramente a alma para esse momento. Lucimar, parabéns. Parabéns por essa iniciativa maravilhosa. Parabéns porque verdadeiramente precisávamos disso aqui no nosso regional. Tínhamos necessidade disso no nosso regional. Meu coração está junto de vocês nesse dia tão especial. Que, de fato, todo o ensinamento de hoje seja uma bênção para todos nós. Deus os abençoe. Como termino sempre, um beijo no coração do Silmar e de cada um de vocês. Amém, Padre, muito obrigada, viu? Nós vamos, então, agora também acolher o nosso irmão Ítalo Fasanella, que é o coordenador nacional da Comissão das Novas Comunidades junto ao Serviço Brasileiro de Comunhão. Ele que também tem uma palavra muito importante para a gente nesse início, né? Boa noite, Ítalo. Boa noite, Lucimar. Boa noite, Padre Dilben, Padre Donizete, Tarciana, a equipe toda que está aqui, ajudando a fazer chegar até você esse simpósio, né? De fato, está maravilhoso. Muito obrigado, Padre Donizete. Muito obrigado, Tarciana, desde já, pela valiosa contribuição que vocês estão dando para o Serviço Brasileiro de Comunhão do CARES, através da Comissão Nacional para as Novas Comunidades. Passando
fazendo uma leitura nas perguntas, são muitas perguntas que chegaram desses 2 dias de simpósio, para que o Padre Donizete e a Tarciana possam responder, ao menos aquilo que for possível dentro do nosso tempo, mas a gente se compromete a encaminhar todas as perguntas, sim, com certeza. Tem algumas que dizem respeito à comissão, ao serviço brasileiro. Então, o que nós pretendemos fazer? Há, sim, uma ideia, uma sugestão que estamos trabalhando de termos uma comissão que trabalhe a questão jurídica, de apoio para as novas comunidades, né, no que diz respeito à elaboração dos estatutos, né? Essa comissão ainda não está formada, apesar de termos uma comissão jurídica no serviço brasileiro, que hoje está debruçada sobre o estatuto do próprio serviço e sobre o regimento interno. Mas, especificamente, estamos pensando em algo para as novas comunidades, né? Mas, de qualquer forma, o que nós temos hoje, que é uma bênção, a estrutura da Comissão Nacional, subdividida pelos regionais do Brasil, já nos ajuda bastante a descentralizarmos, porque se nós colocarmos tudo para uma pessoa ou apenas uma pequena comissão, ficaria congestionado de perguntas e demandas. Mas hoje nós temos um coordenador em cada regional, para poder atender também as novas comunidades. E a partir daí nós vamos, então, buscando auxílio em diversas pessoas. Hoje estamos aqui com os nossos irmãos da Canção Nova, até que a gente tenha, de fato, a formação dessa comissão jurídica para ajudar as novas comunidades nas questões canônicas e civis. Outras perguntas vêm na natureza seguinte: a dificuldade de relacionamento com os nossos bispos. O CARES internacional, o Serviço Brasileiro, eles têm uma natureza que foi criada pelo Papa e desejada pelo Papa que fosse assim, uma natureza de serviço. Então, não está dentro do papel e da missão do CARES intervir em situações específicas nas dioceses. Então, toda a tratativa deve ser feita com os responsáveis das novas comunidades e os bispos. Então, nós não interferimos nesse diálogo. Mas, como é um serviço, esse serviço está à disposição. Então, se o bispo de uma diocese nos convida para o diálogo, obviamente que nós não vamos recusar. Então, nós estamos aqui justamente para isso, para auxiliar nesse diálogo quando formos convidados. Não está na natureza do CARES, o CARES Brasil, a Comissão Nacional, dar início a esse diálogo, porque senão poderia conotar uma interferência que não faz parte da nossa competência. Mas para qualquer diálogo nós estamos sim à disposição, né, quando este for principalmente provocado pelos senhores bispos. Ficamos à disposição, tá bom? Então, fica aqui o nosso compromisso. Já tivemos, Padre Dilben já fez a oração para nós, ele coordena hoje o Regional Leste 2 e Leste 3, Minas Gerais e Espírito Santo, e ali também já tivemos um simpósio muito bom sobre estatutos. Então, são passos que estão sendo dados. Esse aqui é o 2º simpósio, então, aos poucos, nós vamos ampliando a nossa rede de suporte e de ajuda às novas comunidades, tá bom? Então, agora, vocês ficam aqui com o Padre Donizete, também a Tarciana, para dar sequência no nosso simpósio, nesta última noite, respondendo as perguntas que chegaram para nós. Boa noite a todos, boa noite, Ítalo, boa noite, Lucimar, Padre Dilben. É uma alegria estarmos mais uma vez reunidos para esse nosso momento do simpósio e nessa última noite procurarmos responder às questões que nos foram enviadas dentro da possibilidade do nosso tempo. Nós vamos atender aos pedidos dos nossos irmãos.
Saúdo a todos que estão acompanhando esse momento, esse simpósio, momento de comunhão e de crescimento para todos nós. Quero saudar os meus irmãos que estão aqui comigo nessa noite, a Tarciana, bem-vinda, Deus abençoe, boa noite. Boa noite, Padre Donizete, boa noite você que nos acompanha, meus cumprimentos ao Padre Dilben, é uma alegria estar nesse momento de comunhão novamente, depois de tanto tempo. O Ítalo também, a Lucimar e todos os participantes, fundadores, membros das novas comunidades, autoridades nas novas comunidades. É uma alegria estar nesse momento de partilha e que nós vamos fazer. Quero saudar também meu irmão de comunidade, o Albérico Neto, que é do 2º elo da comunidade Canção Nova e trabalha hoje diretamente com o nosso economato. Seja muito bem-vindo também. Que bom ter você nessa noite, meu irmão. Muito obrigado, padre. Muito obrigado por você que está nos acompanhando, né? E esperamos que essa noite a gente possa contribuir um pouco aí de conhecimento, né, nessa parte contábil, a parte jurídica. Muito bem, vamos começar. Nós vamos fazendo por rodadas de perguntas direcionada a cada assunto. Eu começo até mesmo com um pedido do próprio Ítalo sobre um esclarecimento a respeito dos destinatários do decreto do Papa Francisco, o decreto de 2021, sobre as associações de fiéis. Primeiro, a natureza desse decreto é um decreto geral, é um decreto legislativo, ele tem força de lei, não é um motu próprio, mas o Papa Francisco deu ao dicastério para os leigos, a família e a vida, né, a capacidade de exercer um poder legislativo, que não é próprio do dicastério, não é? Mas o Papa deu ao dicastério essa possibilidade. Então, o Papa Francisco assina o decreto, ele faz dele, então, esta lei do dicastério que foi emanada. Só um primeiro esclarecimento. Então, se trata de um documento papal, de um decreto papal, porque faz parte do dicastério para os leigos, que é um auxílio do Papa Francisco para as realidades agregativas na igreja. O outro esclarecimento diz respeito aos destinatários desse decreto. O decreto fala explicitamente associações internacionais de fiéis, né? Sejam elas públicas ou privadas, que estão sob a vigilância do dicastério para os leigos, a família e a vida. Então, a pergunta foi se isso afeta as comunidades de direito diocesano ou nacionais que não estão diretamente implicadas no argumento que se trata o decreto. Eu pesquisei para poder responder a vocês, inclusive num convênio que aconteceu em Roma, dia 16 de setembro de 2021, esse convênio foi justamente para falar sobre o governo nas associações. E a colocação da subsecretária Linda Ghisoni tratou alguns temas, dentre eles, ela elencou que as associações que estão implicadas no decreto são as de direito pontifício, porém, as associações de direito diocesano, elas também, de alguma forma, elas estão implicadas. Por quê? E ela deu alguns motivos que eu vou partilhar com vocês. Ela disse o seguinte: as associações diocesanas, elas seriam já dotadas dos critérios adequados a um eventual futuro reconhecimento internacional. Então, em vista de um reconhecimento futuro internacional, que as associações diocesanas, elas já estabeleçam nos seus estatutos aqueles elementos que fazem parte sobre a questão do mandato, tempo de governo, não é? Para que o estatuto já tenha esses elementos em vista de uma aprovação pontifícia futura. O outro ponto que ela destacou foi o quê? A razoabilidade do decreto que foi emanado, ou seja, o raciocínio, o espírito do decreto, que foi justamente a descentralização do poder, que foi justamente a capacidade de se criarem mecanismos de colegialidade, como a Assembleia Geral, um Conselho Geral, para que houvesse uma circularidade do poder dentro das novas comunidades. Eles não tiraram isso daqui do nada, porque certamente a Santa Sé teve conhecimento de situações de abuso de poder,
de pessoas que perpetuavam-se no poder, não é? Por mandatos infinitos. Então, a Santa Sé, certamente, ouvindo os bispos e ouvindo o povo de Deus, teve conhecimento de situações dramáticas em relação a isso. Então, por conta desse raciocínio, seria já proveitoso que as comunidades, né, que são pequenas, que estão ainda no limite de uma diocese, já começassem a adotar esses mecanismos de colegialidade. Por que não criar uma assembleia já com um pequeno grupo que vocês têm, não é? Abrir mais a participação de membros dentro do Conselho Geral. Então, esse seria o espírito do decreto. Embora as comunidades diocesanas não sejam obrigadas, mas elas são convidadas a pensar um pouco sobre essa realidade. E terceiro e último, ela apresentava que o dicastério já encontrou em alguns estatutos diocesanos, quando foram se apresentar para aprovação pontifícia, critérios de representatividade de todos os membros. Então, foi um fruto interessante, que o próprio dicastério já viu em alguns estatutos e que serviu também para eles já de mais rapidez na hora da aprovação, porque os estatutos já estavam imbuídos desse espírito de colegialidade. Então, a minha primeira colocação aqui hoje, respondendo talvez a essas inquietudes e situações de muitos fundadores que estão, né, numa situação, às vezes, de um pouco de angústia por conta da aplicação, não é uma norma a ser aplicada no hoje e no agora, mas vocês podem começar já a se movimentarem, a estudarem essas realidades, a constituírem esses momentos colegiais de uma assembleia, de um conselho, para que pouco a pouco isso vá sendo estabelecido. Então, esse é o primeiro ponto, e agora eu passo uma outra pergunta para a Tarciana e para o Neto. Nós temos aqui algumas perguntas a respeito da definição de organização religiosa, da questão de associação. A primeira aqui, eu vou procurar responder as que são assemelhadas. Para nós, novas comunidades, o correto é ser organização religiosa e não uma associação? Veja bem, quando eu expliquei a questão das pessoas jurídicas no Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, eu disse que a legislação brasileira elenca também a figura das associações civis sem fins lucrativos e das organizações religiosas. Porém, na esfera canônica, nós temos os institutos religiosos, os institutos de vida consagrada, que são os institutos religiosos, que são as sociedades de vida apostólica, que são os institutos seculares, e nós temos as associações de fiéis, nós temos as dioceses, as prelazias, as administrações apostólicas, são todas pessoas jurídicas. E no caso das novas comunidades, canonicamente, o formato que se tem adotado é de associações de fiéis, a primeira distinção. Também eu expliquei que pode ser que a sua nova comunidade ainda não tenha um reconhecimento diocesano, porque não deu nem tempo de se maturar o carisma, as regras de vida, a forma de admissão dos membros, e também toda a realidade patrimonial. Então, geralmente, esses grupos de pessoas, né, sociedades de fato, elas abrem associações para poder justamente ter algum tipo de proteção patrimonial. Isso de todo não é ruim, isso é uma coisa boa. Porém, o que a gente indica é que se caminhe, suponha que seja uma nova comunidade que não tenha reconhecimento diocesano, mas almeje isso. Então, o fundador, a fundadora, já precisa pensar no estatuto canônico e, através de uma escolha, de se registrar esse estatuto canônico, uma vez aprovado pelo bispo, ou, de repente, fazer um espelho do estatuto canônico no estatuto civil. No Brasil, existe essa dimensão da figura da organização religiosa, civilmente reconhecida, que é a que mais se assemelha com a dimensão da associação de fiel. As associações de fiéis, elas não são meramente associações sem fins lucrativos, elas têm uma natureza
confessional. Um exemplo prático, eu até confirmei aqui com o Albérico Neto, a questão do CNPJ da Fundação da Comunidade Canção Nova. Lá está, a primeira atividade, organização religiosa. Isso é fruto de uma identificação do estatuto, e nós não tivemos dificuldades de registrar o estatuto dessa forma. Lembrando, houve todo um caminho de discernimento, de conversa com o bispo, de apresentação de modelo de estatuto canônico, depois com a Santa Sé, e aí, a partir do modelo final do estatuto canônico, foi feito um espelho no Brasil. Mas se a sua comunidade já se expandiu até para outro país, talvez você precise fazer um estatuto civil lá nesse país. Talvez o seu estatuto canônico não seja aceito lá e você tenha que fazer algum tipo de figura jurídica que mais se assemelhe. No Brasil, a figura civil que mais se assemelha é de organização religiosa. Tem algumas perguntas também aqui, no sentido contábil e fiscal, não é? Das organizações religiosas. Para contextualizar a parte contábil, até 2007, não é, o contador de uma empresa, de uma organização, ele tinha somente o sentido de apurar imposto, não é? Não tinha um outro valor ali, o serviço contábil. Emitir declarações, apurar os impostos e realizar o pagamento, né? A partir de 2007, né, uma nova lei contábil de readequação das leis do Brasil com o exterior, né, as novas regras contábeis internacionais, a gente trouxe uma nova visão para o contador. Né? Ele não seria mais agora só alguém que emite imposto, calcula, né, e faz o pagamento. Né? O contador, ele tem toda uma visão de saúde financeira da empresa. Né? Então, ele vai conseguir direcionar as lideranças, né, que decisões tomar. Então, houve uma pergunta se a instituição ela precisa trabalhar com venda de artigos religiosos, alimentação, não é? É importante, né, que se emita nota fiscal de tudo aquilo que está, né, que está vendendo. Né? Tanto a parte das compras, tudo com nota fiscal. Né? Quando a entidade ela compra ou vende sem nota, ela traz um risco muito grande interno de desvio de função. Né? Então, uma entidade sem fins lucrativos, porém, ao ela ter esse comportamento de não emissão de nota numa venda, né, de artigos religiosos ou alimentação, não é? Ela passa para a Receita, quem nos fiscaliza, esse desvio de comportamento. Então, essa é a importância da gente registrar, né, a parte contábil, toda essa parte comercial. Pode ser abrindo uma nova empresa, né? Existe essa possibilidade, que não esteja ligada à instituição, mas eu indicaria ser um braço mesmo da instituição, né? Ou seja, abrir uma filial. Né? Atividade principal, organização religiosa, né? E atividade secundária, né? Ali venda de produtos religiosos, alimentícios, para que ajude no mantimento da instituição. Então, é importante o quê? Neto, o que eu posso cobrar do meu contador? Né? Que tipo de documentos? Além né, da emissão de guia de impostos, o balanço patrimonial é muito importante. Não é? No balanço patrimonial vai ter aquela divisão, quais são os ativos da instituição? Né? Quais são os passivos, as dívidas da instituição? Não é? Teve uma pergunta, como que eu contabilizo as vendas? Não pode ser como doação, tem que ser como venda mesmo. Não é? Então, onde que eu vou acompanhar isso? Através de uma DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Lá eu acompanho as vendas que eu realizei, os impostos, os custos das mercadorias, né? As minhas despesas para realizar essa venda, se foi viável, se não foi. Não é? E também o fluxo de caixa, que é muito importante. Não é? A DRE, ela fala se a instituição ela tem condição de se manter.
não é, agora e no futuro. O fluxo de caixa é que se essas doações que foram recebidas, né, em espécie, as vendas possivelmente realizadas, não é, se elas conseguem que a instituição realize seus pagamentos, não é, naquele mês ou naquele ano, não é? Então seria isso. Ok, obrigado, Neto, obrigado, Tarciana. Acompanhando aqui as nossas perguntas, foi nos perguntado se o estatuto pode ser revisto com qual periodicidade. E também, unido a essa pergunta, se o estatuto, após a aprovação diocesana, pode ser alterado. Em quais aspectos? Pode ser mudada a natureza de nacional para internacional após a aprovação diocesana? Bem, eu acho que, em primeiro lugar, serviria a distinção de 3 momentos: revisão, mudança e adequação. Recentemente, nós passamos por uma adequação do nosso estatuto, porque, com o decreto da Santa Sé, as associações de direito pontifício internacionais tinham que um prazo de 2 anos para adequar as suas normas àquilo que era o decreto. Então, ele revogava tudo que estava contrário àquilo que estava no decreto, né? Então, nós tivemos que nos adequar. Nosso mandato, por exemplo, de conselho era de 6 anos, né? Então, agora, com o decreto, são 5 anos. A questão da reeleição, e essas mudanças, elas foram uma adequação do estatuto para nós. Agora, o estatuto pode ser revisto? Claro que pode ser revisto. Uma revisão estatutária, ela pode tocar, por exemplo, uma questão de um ajuste temporal, por exemplo. Com o passar do tempo, percebeu-se que as pessoas, elas tendem a entrar com uma certa idade na comunidade, com mais idade. Só que o critério que vocês tinham antes era, por exemplo, só pode entrar até 25 anos de idade. Estou dando um exemplo, né? Então, percebeu-se que era inviável, por conta da questão temporal, de que se estabelecesse que 25 anos era a idade limite para se entrar na comunidade. Então, precisou ser feita uma revisão do estatuto para que outras pessoas pudessem, né, participar da comunidade. Agora, uma mudança estatutária, né, ela diz respeito quando surge um elemento novo, quando surge algo, por exemplo, o que a pessoa perguntou, passando, por exemplo, a natureza nacional para dentro do princípio de natureza da associação. Ela passou de uma realidade diocesana para internacional, como foi também o nosso caso. Então, houve uma mudança significativa que precisou justamente de uma mudança estatutária. Nós tivemos, por exemplo, no nosso estatuto, mudança agora que nós já aproveitamos essa adequação para fazer uma mudança no nosso estatuto a respeito de algumas situações. Por exemplo, nós tínhamos pessoas que se simpatizavam com outras instituições religiosas, estavam dentro da nossa comunidade e começavam a entrar no discernimento para passar para uma outra instituição religiosa, uma nova comunidade. Essa pessoa, anteriormente, ela tinha que se desligar da comunidade Canção Nova. Ela tinha que fazer o seu desligamento. E nós, então, criamos um mecanismo, né, um mecanismo de passagem, que já é conhecido dentro da canonística, por exemplo, na vida religiosa. Um religioso que quer passar de um instituto para outro. Nós não tínhamos isso no nosso estatuto. Então, nós fizemos uma mudança, a pessoa pode fazer o seu processo de discernimento, e se ela não se identificar com aquela outra forma de vida, ela retorna automaticamente para a comunidade. Nós estabelecemos, inclusive, um tempo de prova, que a pessoa passe na outra instituição, uma vez que ela discerniu que não é aquele, né, o carisma dela, ela retorna para a comunidade, sem toda aquela situação de um desligamento. Nós também criamos a passagem de membros da forma de vida do núcleo para o segundo elo. Um membro que, num determinado momento da sua vida, percebeu que a forma dele viver o carisma da Canção Nova era no segundo elo e não no núcleo. Então, nós fizemos também um mecanismo de passagem de membros do núcleo
para o segundo elo. Tudo isso nós contemplamos nessa mudança estatutária que foi enviada para Roma no ano passado. Nós não obtivemos ainda a resposta do texto que nós aprovamos em Assembleia, mas fizemos essas alterações. Então, isso é muito natural, é uma realidade que pode acontecer, seja uma revisão, seja uma mudança estatutária, seja no caso de uma adequação, é quando a autoridade competente, ela emana, por exemplo, como foi esse decreto, e nós tivemos que nos adequar a essa normativa. Eu vou agrupar algumas perguntas que são muito parecidas. Pode-se construir o Estatuto Civil para abertura de associação primeiro e só depois discernir o canônico? Abrir uma associação com o Estatuto Civil no momento de formação da comunidade, 6 anos de existência, pode gerar um risco da não acolhida com o bispo? Também uma outra aqui, no estado de São Paulo, enfrentamos a dificuldade de registrar a organização religiosa pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, que entende que seria uma nova igreja. Como podemos proceder? E uma última, quando se fala para espelhar, no sentido do Estatuto Canônico e Civil, mas não é natural surgir para fins de institucionalização empresarial. Primeiro o civil, uma vez que a própria diocese demora na aprovação do canônico. Então, vamos por partes. A questão da escolha, se é um canônico ou civil, depende muito daquilo que é a fase que a nova comunidade está vivendo. Obviamente, ninguém, acredito, vai atuar de maneira evangelizadora numa diocese, numa paróquia, sem falar com a autoridade eclesiástica. Então, antes disso tudo, antes de se escolher o formato, se é civil primeiro, se é canônico primeiro, para qualquer um de nós, como fiel cristão católico, atuarmos na evangelização, a gente precisa se dar a conhecer, muito mais um grupo, né? Geralmente as novas comunidades surgem das realidades de grupo de oração, né? De movimentos não institucionalizados. Então, é importante sempre estar nessa comunhão com a igreja. Geralmente se encontra um pároco benévolo, né, que incentiva, e aí já indica ter momentos de reunião com o bispo, enfim, tem que se dar a conhecer. Não é montar uma casa, criar, de repente, alguma atividade evangelizadora, mas nenhuma autoridade eclesiástica não está sabendo o que está acontecendo. Então, essa questão, porque é do bispo, né, diocesano, do ordinário local, esse pastoreio daquela região, e saber como o evangelho está sendo propagado através dos seus fiéis. Os fiéis têm direito a evangelizar, mas sempre em diálogo com a autoridade eclesiástica. Então, vamos lá. Abrir uma associação com o Estatuto Civil pode gerar um risco de não acolhida com o bispo, mas até mesmo para você, a sua comunidade, criar o Estatuto Civil dela, é muito importante que se converse com o bispo. Porque senão, aí literalmente tem outra pergunta aqui, né, que falou do Tribunal de Justiça, da Corregedoria, que entende que é uma nova igreja. Bem, se seu bispo não está de acordo, você quer evangelizar em grupo, e de repente você decide criar associação civil sem conversar, pelo menos com o bispo, é meio complicado. Óbvio, existe um direito de se associar. Nenhuma autoridade eclesiástica pode impedir que os fiéis se associem em vista da evangelização, mas existe também um mecanismo de vigilância do bispo para saber o que é que está sendo evangelizado, a maneira como está sendo evangelizado. Então, é uma via de mão dupla, não é? É sempre bom conversar, é sempre bom verificar, não é, essa realidade. Quanto à questão da corregedoria, nós aqui em São Paulo, a comunidade tem sede em São Paulo, e desde do primeiro formato como organização religiosa, que se não me engano foi em 2005, a gente não teve dificuldade no cartório aqui de Cachoeira Paulista. Inclusive a sede era em Queluz, e nós tivemos que fazer uma transferência de sede para Cachoeira Paulista, e foi super tranquilo no cartório de pessoas jurídicas fazer o registro do espelho do estatuto que foi aprovado no reconhecimento pontifício. Porém, talvez, né,
fosse o caso de se verificar com mais profundidade o que foi que aconteceu, porque tem muitas nuances disso. Às vezes não se faz referência que é da Igreja Católica, diz que é evangelização, mas não tem nenhum tipo de vinculação no estatuto com a Igreja, ou então não tem um formato canônico específico, coloca associação sem fins lucrativos, mas diz que é organização religiosa, né? E tem essa mistura. Então, é importante saber detalhadamente o que está acontecendo. Eu não tenho conhecimento dessa dificuldade, pelo menos a nosso respeito, né? Até o momento em que foi registrado o nosso estatuto, aberto CNPJ e tudo mais. Tá bom? Mas é algo que precisa se conversar, se verificar, né? Até mesmo entrar com algum tipo de pedido de reconsideração, enfim. Temos que fazer 2 estatutos, civil e o canônico. O estatuto civil é só para a comunidade de vida ou de aliança também? Eu volto a dizer, é uma questão de escolha. Quando explicamos ontem na palestra, pelo Acordo Brasil-Santa Sé e também pelo artigo 44, parágrafo 1º, as organizações religiosas, elas têm garantido o direito de registrar os seus estatutos do jeito que eles estão. Como uma associação civil simples, a gente fala simples, mas pode ser uma associação complexa, pura, né? Existem regras no próprio Código Civil, inclusive de presença de alguns órgãos colegiados que uma organização religiosa não precisa ter, necessariamente. Então, o que aconteceu com a Canção Nova? Eu vou revisar. Nós tínhamos uma associação civil que nos ajudou nessa dimensão da evangelização, do patrimônio, da evangelização de forma coletiva, mas a Associação Canção Nova, ela só foi aberta depois de conversas com o bispo de Lorena, não é? E depois o padre Jonas sentiu no coração, e por impulso da própria igreja e de canonistas e de pessoas maduras que já estavam vendo o crescimento, ele começou a escrever a regra de vida, fez o estatuto, o primeiro estatuto canônico nosso, submeteu à aprovação do bispo. Tendo o estatuto canônico, a gente ainda ficou um tempo, né, com o estatuto civil. Depois que foi se fazendo a adequação. Eu acho que a primeira adequação ao estatuto canônico, o primeiro que a gente teve, acho que foi em 2005, se não me engano. Não, 2002. E aí veio o reconhecimento pontifício, em 2008, em 2009, aí sim foi totalmente igual. Nós fizemos a opção de espelhar, de ter um canônico geral para todas as nações, para o mundo, né? Regra geral para todos os países onde estamos, e a gente fez um espelho em vista da legislação brasileira, porque tinha algumas particularidades, inclusive contábeis e financeiras, né, que eu expliquei, por exemplo, dizer que vai abrir uma lanchonete, né, dizer que vai abrir uma livraria, ou uma editora, ou uma faculdade, né, ou um teatro, ou uma escola de cinema, né? Isso são minúcias que a gente não precisa colocar no direito canônico, embora diga que a evangelização também é através dos meios de comunicação, então isso já está abarcado, mas no Estatuto Civil no Brasil, a gente coloca aqueles objetivos sociais e as formas de consecução. E aí dá oportunidade, no Brasil só se abre filial se no Estatuto se consta a possibilidade de abertura. Não sei se o Neto quer complementar isso. Não é? Uma outra realidade. E aí a sua nova comunidade tem que verificar se já tem tempo hábil para poder solicitar esse reconhecimento diocesano. É de bom tom, principalmente se você já tem o seu carisma solidificado, mesmo com poucos membros, né, ainda com a dimensão de evangelização mais territorial, às vezes até paroquial, né? Mas é importante. Tem duas perguntas aqui que falam de relacionamento com bispos, né? Uma comunidade onde o pároco não aceita a comunidade que já existe há algum tempo. O fato do pároco não aceitar é motivo de impedimento para a abertura? A gente pede para a Donizete para explicar. Motivo para abertura, para não abertura ou abertura
é difícil falar, porque se vocês estão numa diocese, certamente vocês têm a aprovação do bispo. Então, nesses casos em que o pároco onde vocês estavam aceitava, agora chegou outro pároco e tem dificuldades com a comunidade. Isso pode acontecer, isso acontece em muitas realidades, infelizmente, mas aí a saída é o diálogo. Em primeiro lugar, retornar ao bispo que acolheu vocês na diocese, dizer do apostolado que vocês fazem e tentar, né, de alguma forma, contornar os conflitos, porque talvez o padre esteja reclamando por uma questão territorial, talvez o padre esteja reclamando por situações de conflitos de horários de missas, de atividades. Aí é importante também a comunidade ter em vista o projeto pastoral daquela diocese, conhecer os horários daquela paróquia, né? Por que vai se criar uma missa no horário que é o horário da missa paroquial? Pode conversar, pode colocar em outro dia, em outro horário. Então, essas coisas, elas precisam ser, claro, que tem aqueles motivos, assim, banais que nós não entendemos, mas pode acontecer de o padre ter uma dificuldade porque a comunidade não faz referência nenhuma a ele, estando no território da paróquia. Então, eu aconselho o diálogo com o padre e o diálogo com o bispo, justamente para tentar traçar uma linha de ação que seja melhor para os dois, para a comunidade e para a paróquia, né? Que não cause esse transtorno aí em relação a atividades. Só um complemento nessa questão. Eu me lembro que eu participei de um simpósio lá no Rio de Janeiro sobre o Acordo Brasil-Santa Sé, e veio um canonista do então Pontifício Conselho para os Leigos falar também dessa realidade, e falando sobre as novas comunidades inseridas nesse contexto do Acordo Brasil-Santa Sé, ele dizia que as novas comunidades com os párocos, com os bispos, com as autoridades eclesiásticas precisavam de uma pastoral específica. E ele nomeou a pastoral de a pastoral do macarrão. Que é o quê? De convidar o pároco para jantar em casa, de estreitar os laços, de criar afeto, conhecimento mútuo. Então, muito mais do que uma realidade de lei, normativa, de organização, estreitar esse laço de se dar a conhecer. Também me recordo que na missão de Gravatá, eu morei recentemente, nós estamos inseridos numa paróquia determinada, e era consenso naquela cidade que a comunidade evitasse celebrar missas no dia de domingo, dias normais, dia de domingo sem ter acampamentos, né? Porque nós temos Incão lá e tal, então, em dia de evento é super tranquilo, inclusive os párocos, os padres todos da cidade vão celebrar lá conosco. E os nossos padres vão celebrar nas paróquias, nessa dinâmica de amizade. Então, a gente aceitava, claro, porque o dia de domingo, na normalidade paroquial, os fiéis iriam para suas paróquias. Então, a gente tinha a missa do sábado, já com o rito do domingo, mas no dia de domingo, propriamente, em respeito àquela determinação dos padres da região, a gente evitava de celebrar. Ok. Dentro desse... Você quer falar alguma coisa, Neto? Tá, só dentro desse assunto, porque perguntaram em relação à questão do bispo agora, do estatuto, né? Se o estatuto muda de uma diocese para outra, se tem essa mudança. Eu lembro que anteontem eu comentei um pouco sobre a necessidade de quando a comunidade que está numa diocese vai para uma outra diocese, de você reapresentar o estatuto. Talvez eu não tenha usado os termos mais esclarecedores possíveis, mas eu vou tentar desenrolar talvez esse mal entendido. Uma vez que o estatuto é aprovado por um bispo, o estatuto está aprovado. Aquele carisma foi reconhecido pela igreja como legítimo. Então, bastou uma aprovação. Agora, a comunidade vai abrir uma frente de missão numa outra diocese, não é? Então, é necessário uma reapresentação do estatuto ao bispo. Eu falei aqui anteontem, faça uma cópia do estatuto e apresente o estatuto ao bispo, para que o bispo tome conhecimento,
da estrutura de governo, como que é estruturada a comunidade, para que ele saiba do funcionamento da comunidade. Então, é uma reapresentação desse estatuto. Você vai lá na Cúria Romana, perdão, na Cúria Romana não, na Cúria Diocesana, onde a comunidade agora está chegando, leva uma cópia do estatuto, né? Leva o plano de atividades que a comunidade tem, você pode apresentar para a Cúria, também o decreto de aprovação do bispo da diocese de onde vocês vêm, né? O bispo deu para a comunidade um decreto, faz uma cópia do decreto e apresenta lá na Cúria. Então, esses são documentos que você pode apresentar na hora de abrir uma nova frente de missão. Então, o estatuto não é aprovado de novo, ele só é reapresentado para o novo bispo que acolhe a comunidade, e ali a comunidade vai exercer o seu trabalho apostólico, porque o reconhecimento de uma diocese, isso você já sabe, né? Não dá o direito a gente entrar numa outra diocese sem a permissão do bispo. Nem nós que somos de reconhecimento pontifício podemos abrir uma frente de missão se não tivermos a permissão do bispo. Então é importante que quando a comunidade, não estou falando só de frente de missão, não, isso vale a pena lembrar. Estou falando das atividades da sua comunidade. Talvez você tenha na sua comunidade padres, pregadores, que às vezes viajam o Brasil todo. E aí o seu padre, o seu pregador, vai numa diocese e o bispo não está nem sabendo que o padre foi lá. Não está nem tendo conhecimento de que a sua comunidade realiza atividades na diocese dele. Ah, porque aquele padre é muito amigo nosso. Mas o padre talvez foi desatencioso e não disse para o bispo dele que tem atividades da comunidade. E aí depois o bispo descobre, né, por alguma informação, que tem atividades da sua comunidade, tem encontros promovidos pela sua comunidade lá na diocese dele e ele não está sabendo. Isso é muito ruim. Então, quando o seu padre foi enviado numa missão para pregar um final de semana de retiro, tenha a cordialidade de comunicar ao bispo ou pedir que o padre que está levando o seu missionário, o pregador, ele comunique ao bispo, né, e informe o bispo o trabalho do seu carisma, porque isso certamente vai solidificando e quando você um dia precisar de abrir uma frente de missão, certamente você vai ter boas informações ao respeito da sua comunidade. Do contrário, né, o bispo vai dizer que vocês às vezes estão entrando no território deles sem comunicar. Isso fica muito ruim. Então, vamos reforçar a cordialidade, a eclesialidade e vamos fazer esse caminho aí com bastante transparência. Ô padre, e aproveitando, né, tem uma pergunta aqui, quando eu abro uma filial, é preciso abrir um novo CNPJ? Sim, o indicado é abrir, né, porque é importante, a nível de controle, não é, se está abrindo uma nova frente de missão, num novo endereço, crie-se um novo CNPJ, né, ligado ao CNPJ raiz, claro, como um filial. Né? A nível de controle de organização é muito melhor. Tem algumas perguntas aqui. Temos que fazer 2 estatutos, civil e canônico. O estatuto é só para a comunidade de vida ou de aliança. Há modelo de estatuto civil para as novas comunidades, para se basear. E também a questão de associações que levam natureza jurídica de associação privada e que se difere das fundações privadas. Primeiro ponto, vida e aliança são, no nosso entender, são 2 modos de compromisso de uma mesma comunidade. Esse é o caso da Canção Nova, o Shalom tem esse formato também, a Obra de Maria também tem. Então, são todos membros, porém com 2 formas de compromisso. Então, é um estatuto só, não são 2 comunidades, é só um estatuto. Agora, temos que fazer os 2 estatutos? Aí eu repito de novo, é a escolha da instituição. Então, sempre em diálogo com o bispo. Ou você fica só com o canônico, caminhando para isso. Quando a gente diz canônico, gente, é sentar o fundador com aquele primeiro grupo fundante, faz um processo até de interiorização, retiro, a escuta de Deus, as características daquela vivência comunitária, o tempo, o povo que é destinado, vai colocando no papel, a partir daquelas regras que o próprio padre Donizete trouxe, do que precisa constar, numa linguagem mais jurídica, e aí se apresenta ao bispo. Talvez o bispo chegue e diga assim, não, agora não, canônico não, pode fazer o civil, já faz aí, né? E aí você vai verificando se já pode enquadrar como uma organização religiosa,
né? Atua em nome da igreja, mas não tem um decreto de reconhecimento ainda. Então, é uma série a gente chama isso no direito de casuística, que são exemplos que acontecem, casos por casos, que não tem como a gente colocar numa pergunta aberta, porque tudo depende da realidade do local, do bispo, do cartório, da forma como se orienta isso. Uma outra realidade, tem modelo do Estatuto Civil? Bem, todo e qualquer Estatuto Civil de qualquer organização religiosa, ele é registrado em cartório, inclusive essas organizações colocam nos sites, publicam em jornais o primeiro momento dos atos constitutivos. Então, modelo tem bastante. A questão é, você que está iniciando a sua comunidade, não é prudente você pegar pedaços de termos ou formatos pré-existentes, porque um estatuto, ele é a carteira de identidade da instituição. Então, você pegar formas de estruturas de uma outra comunidade, por exemplo, órgãos de governo, formas de relacionamento, admissão de membros, nomes, nomenclatura, é um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas isso pode prejudicar a real identificação da sua comunidade. Então, você pode adotar, talvez, algumas competências, verificar mais ou menos a estrutura, mas os nomes, as formas de governo, a identificação do carisma, não é? A forma de administrar o patrimônio, tudo isso você precisa pesquisar, é um trabalho árduo, até mesmo para colocar em linguagem jurídica, mas é a identidade da tua comunidade. Você olha, você adquire experiência naquele formato de modelo, mas você não copia ele. Você vê o esqueleto, mas você faz a tua identidade a partir disso. Por isso que precisa sim, número 11, que é a pergunta, precisa ter advogados, contadores, canonistas nas novas comunidades a serviço do Carisma de Fundação? Sim. Muito importante, porque são vários braços de uma mesma realidade, né? A igreja conta com as áreas do saber nessa dinâmica de colaboração para que o evangelho se torne conhecido. Então, ter profissionais técnicos, ontem mesmo eu falei sobre isso, que auxiliem, é muito importante. Tu não vai saber colocar uma linguagem jurídica, né, tão técnica no estatuto, se você não tiver auxílio de um advogado. Você não vai conseguir estabelecer direitos e obrigações eclesiais se você não tiver o auxílio de um canonista. E você também não vai conseguir colocar os termos técnicos contábeis para abertura de uma filial, para avaliação de imposto, para relacionamento com o fisco, para modos de gestão, né, eclesial, né, e eu queria que o Neto também falasse um pouco sobre isso, né, se você não tiver um contador. Hoje, uma linha de estudo das ciências contábeis é a gestão eclesial, né, a gestão de organizações religiosas, que é completamente diferente de uma gestão de uma empresa secular. E as associações que levam a natureza jurídica de associação privada, o que se difere das fundações privadas? Então, o Neto pode me ajudar nisso? Primeiro, eu não sei qual foi o intuito da pergunta. No direito canônico, nós temos as associações de fiéis e as fundações pias. Tá? As associações de fiéis são muitas novas comunidades adotam esse formato, e as fundações pias, em sua maioria, são erigidas pela própria igreja para causas eclesiásticas, né? Por exemplo, a Ajuda à Igreja que Sofre, se não me engano, é a Fundação Pia, né? Quer dizer, feita para causas pias, causas santas, causas de evangelização, e as fundações pias têm um formato completamente diferente, né? E no mundo civil, nós temos as associações civis, né, as organizações religiosas e as fundações, como a Fundação João Paulo II. Eu expliquei ontem que a Fundação João Paulo II, ela
pela legislação brasileira, ela pode ter outorga de rádio, TV e tudo mais, e ela acabou sendo um braço social da comunidade Canção Nova. Então, juridicamente falando, a diferença é essa, né? E aí o Neto pode complementar também nessa parte mais prática. Tem algumas questões também que o quê? Que as fundações, elas respondem ao Ministério Público. Isso. Né? Então, as associações privadas, não. Né? Então, as fundações, se tiver alguma denúncia própria né, de qualquer pessoa física, então o Ministério Público entra e pode mudar alguma forma de organização ali, impondo as normas deles, né? E tem também questões de as fundações filantrópicas, questão de abrir filial fora do Brasil, aí não pode. Né? Então, da parte contábil e fiscal, basicamente são essas duas. O Ministério Público, ele é o curador das fundações, está na competência do Ministério Público, porque a fundação, embora existem fundações públicas, estatais, existem fundações privadas, como a João Paulo II, mas as duas, para fazer reforma em estatuto, para poder aprovar balanço, aprovar as contas, para poder confirmar as atas de diretoria, de eleição, precisa do parecer do Ministério Público, porque o Ministério Público é o curador das fundações, está na competência. Por quê? A fundação, ela tem patrimônio próprio, que difere dos seus instituidores, mas ela exerce um serviço para o Estado. Em que sentido? Ela até substitui certos objetivos do Estado e necessidades básicas, como se fosse a sociedade atuando. Então, ela promove o bem comum. Como promove o bem comum, existem regras específicas no Código sobre as fundações, que estão também sobre a fiscalização do Ministério Público. Agora, só complementando, Tarci, tem uma pergunta aqui também, que é assim, em relação a contratos empregatícios, né? Se existe, para realizar contratos empregatícios, os tributos são os mesmos de uma associação? São os mesmos. Porém, quando internamente, né, foi decidido fundação, né, com filantropia, tem a opção do SEBAS, né, que essa é uma diferença que a associação privada não tem. Né? O SEBAS assim, tem toda uma exigência, né, do Ministério Público em termos de ações sociais. Né? No caso da fundação, nós temos o Instituto Canção Nova, temos o Posto Médico Padre Pio, e com isso, não o governo, através do SEBAS, dando positivo, alguns impostos deixam de ser pagos. Por exemplo, em relação, aproveitando a pergunta dos contratos empregatícios, é o 20% do INSS patronal. Não é? Então, a fundação que tem o SEBAS deixa de pagar esse imposto de 20% em cima de toda a folha salarial. Né? Uma associação privada não tem essa opção, ela paga esse imposto. Ok. Vamos dar sequência aqui. Agora o tema é sobre a questão dos fundadores. Um tema interessante, foram várias perguntas em relação a essa temática. O fundador não é automaticamente o presidente da associação e automaticamente é o moderador geral? Uma outra pergunta ligada a isso. O decreto do Papa a respeito do tempo de mandato e reeleição também se aplica ao presidente quando este é fundador da comunidade ou só aos demais cargos do Conselho Geral? Ainda uma pergunta nesse tema. Nas comunidades ao qual é eleito um moderador geral que não seja o fundador, a partir dessa eleição, qual é a função do fundador dentro do Conselho Geral? E uma última dentro dessa temática, o fundador geralmente é o primeiro presidente? Tem no Estatuto Canônico algum lugar onde fica discriminado o fundador? Vamos lá. Primeiramente, uma distinção entre fundador e presidente de uma associação. A partir do momento que é constituído, né, o ente, associação, no caso, privada de fiéis, quando a iniciativa são dos fiéis, ela é criada, precisa se distinguir a figura carismática do fundador, né, que junto dele os primeiros membros deram origem a um carisma legítimo e foi reconhecido esse carisma através do reconhecimento dos estatutos,
e aquilo que é a figura do presidente de uma associação, ou moderador geral, como você queira chamar, né? Essa distinção ela é importante, porque pode acontecer que um fundador ele não tenha, ou mesmo ele não se sinta na capacidade de administrar, de conduzir a associação como presidente. Ele pode não ter um carisma de governança para conduzir a vida da associação. Isso não diminui em nada, né, o papel dele como fundador. Então, ele pode ser o fundador e pode não ser o presidente da associação. Ele vai ser automaticamente se os estatutos preverem isso. Se o bispo diocesano aprovar nos estatutos que automaticamente o fundador vai ser o presidente, né, até enquanto ele viver, por exemplo, de forma vitalícia, e isso vai depender do bispo diocesano. Agora, eu vou dizer o que está contido no decreto em relação aos fundadores. Não existe mais a condição de cargo vitalício do fundador. Até na nota explicativa do decreto que o Papa Francisco emitiu, ele diz assim, pela força, pelo papel-chave desempenhado pelos fundadores, muitas vezes o dicastério, no momento de aprovar os estatutos, concedeu estabilidade aos cargos de governo atribuídos aos fundadores. Procurou-se, com isso, conceder um tempo suficiente para fazer com que o carisma recebido por estes encontrasse um adequado lugar na igreja e fosse fielmente recebido por parte dos membros. Por força do decreto, o dicastério reserva a si o direito de dispensar os fundadores dos limites estabelecidos, se o considerar oportuno para o desenvolvimento e a estabilidade da associação ou da instituição. Então, o dicastério reservou para si a capacidade de dispensar os fundadores daquilo que está contido no decreto. O que está contido? 2 mandatos, 10 anos de mandato, e eles não podem mais ser reeleitos para o cargo de presidente. Aí, quando coincidiu presidente e fundador, nosso caso, nós tínhamos assim, o Padre Jonas constava no nosso estatuto que ele era vitalício. Enquanto ele viver, ele seria presidente da Canção Nova. Isso estava no nosso estatuto. Então, a Santa Sé disse, para que esses fundadores, que são presidentes ou vitalícios, permaneçam, eles precisam pedir uma dispensa para a Santa Sé. A Santa Sé daria uma dispensa dos artigos que dizem respeito aos fundadores de 2 mandatos, concluindo ao todo de 10 anos. Eu vou partilhar com vocês aqui a nossa experiência, porque o Padre Jonas, sentindo que ele poderia ficar mais um tempo, ele nos pediu que nós confeccionássemos uma carta pedindo a dispensa ao dicastério. E a Santa Sé respondeu positivamente para o Padre Jonas. Essa carta, ela chegou logo, não sei, 2 meses, um dia depois da chegada dele do hospital, né, de São Paulo, a Santa Sé concedeu ao Padre Jonas permanecer mais este mandato atual do Conselho Geral. Né? Eu me recordo e tomo a liberdade aqui de dizer que eu escrevi a carta para o Padre Jonas. Na carta para a Santa Sé, eu argumentei que nesse momento de mudança de geração da Canção Nova, era importante a presença do Padre Jonas, para que ele acompanhasse esse momento de passagem. Você sabe que a Canção Nova tem 45 anos de idade, então a gente está vivendo esse momento de mudança de gerações. E o padre sentiu, ele tendo o conselho, ele tendo o vice-presidente dele, que na época era o Padre Wagner Ferreira, que atuava, ele poderia continuar como presidente. E a resposta da Santa Sé foi positiva, permitindo ao Padre Jonas ficar. Estou só dando esse exemplo, porque no caso dos fundadores que não têm o reconhecimento pontifício, o fundador não tem que sair correndo e deixar a presidência da comunidade, isso não é aplicado a vocês. Então, agora, cabe a vocês uma tarefa importante de começar esse trabalho e acelerar o trabalho de explicitação do carisma. Foi justamente isso que o Papa colocou aqui, para que o carisma se desenvolva e tenha estabilidade, ou seja, para que vocês coloquem no papel, não é, as bases, os fundamentos do carisma e a comunidade depois possa dar sequência ao trabalho de vocês. Então, não tem a obrigatoriedade que o fundador deixe a presidência da comunidade, se vocês estão numa fase diocesana.
Vocês são convidados, fundadores, né, a acelerar esse processo de confecção do estatuto, para que essas coisas já fiquem solidificadas. Na pergunta que apareceu aqui também, ficou dizendo, quando o presidente, o fundador não for mais o presidente, qual é a função dele no conselho? Bom, a gente tem aqui conhecimento que, por exemplo, o Frei Hans, da Fazenda da Esperança, e o Nelson, e as demais fundadoras da Fazenda da Esperança, tiveram da Santa Sé a permissão de continuar no conselho. Eles fazem parte do Conselho Geral, não como presidente, mas como conselheiros. Eles podem participar do conselho da comunidade. Então, se no caso o fundador convocou a assembleia, fez a eleição e foi eleito um outro presidente que não o fundador vai permanecer sempre o fundador, ele não vai deixar de ser o fundador. Então, essa figura carismática não desaparece. O estatuto pode falar do fundador, né, no seu proêmio, né, pode ser colocado ali um pouco da história da comunidade com a figura do fundador, mas nos outros artigos não, porque se trata de um ofício. O presidente de uma associação é um cargo, é um ofício, ele tem que ser distinto da figura de fundador. Aí, se você quiser continuar no Conselho Geral, você pode pedir. Eu volto só a lembrar a questão da duração dos mandatos. Para o presidente, são 2 mandatos de 5 anos, totalizando 10 anos. Uma vez que passados esses 10 anos, você não pode mais ser eleito para presidente, você tem que ficar 2 mandatos fora. Ah, mas aí pode ser eleito secretário? Não, imediatamente não. Se você ficou 2 mandatos no Conselho Geral como presidente, você tem que ficar numa vacância de 2 mandatos fora e depois você pode retornar com uma outra função. Não pode ser automática. Por quê? A razão disso é não criar uma sombra, por exemplo, né? O presidente saiu e aí o outro presidente que entra vai começar a governar, mas o presidente anterior está lá no conselho. Como é que ele vai ter liberdade de ação? Então, às vezes, fica aquela, na realidade, um pouco complicada. Então, no conselho, não. Você pode fazer 2 anos de mandato e depois uma vacância de 10 anos, retornando numa outra função dentro do Conselho Geral, a menos que a Santa Sé não dê essa permissão para você, ou o bispo diocesano que vai aprovar o seu estatuto acolha dessa forma. A temática agora é família, contribuição previdenciária e sustento. Então, eu vou ler as perguntas que estão relacionadas, eu e o Neto vamos fazer aqui um ping-pong de respostas. Como remunerar os membros da comunidade de vida? Qual o meio mais seguro, a fim de se evitar uma ação trabalhista futuramente? No caso das famílias serem comunidade de vida, como assegurar a comunidade na falta dos pais em relação à herança dos filhos? É recomendável que a comunidade faça recolhimentos previdenciários para os membros de vida, com o objetivo de garantir-lhes os benefícios previdenciários e assistência social? É obrigado o recolhimento previdenciário e a côngrua para todos os membros da comunidade de vida? E uma última pergunta sobre esse assunto. Em relação aos membros da comunidade de vida que são casados e possuem filhos maiores de 18 anos, eles permanecem na casa dos pais até essa idade? Existe alguma idade limite para os filhos saírem? Vamos lá, por partes, tá bom? Vou fazer um aparato geral e também o Neto entra nessa realidade dos tributos previdenciários, tá? Primeiro, a côngrua foi um estilo de sustento que a comunidade Canção Nova escolheu. O que a Santa Sé pedia para nós, mas a gente já fazia isso antes mesmo do reconhecimento pontifício, é dar o devido sustento aos membros da comunidade de vida. Isso no nosso caso, porque os membros do segundo elo, dada a natureza desse modo de compromisso, eles permanecem nas suas casas, eles permanecem com seus salários, eles são livres para viver a pobreza de uma maneira mais autônoma, vamos dizer assim, né? Uma pobreza evangélica muito mais espiritual do que material, ao passo que os membros do núcleo, na Canção Nova, da comunidade de vida, nós somos chamados a viver a pobreza de uma maneira mais radical. Mas isso não significa que, em relação às famílias, não se tenha regras.
No dia de ontem eu falei sobre os direitos e obrigações da família, que está na Familiares Consórcio. Então, o estudo que nós fizemos sobre o sustento na nossa comunidade girava em torno do justo sustento. Inclusive, o nosso estatuto prevê outras formas de sustento, além da congro. A congro é pecuniária, não é? Mas você pode sustentar fornecendo a moradia, fornecendo alimentação, fornecendo estudo, fornecendo a saúde. O que não pode acontecer é que as necessidades básicas para que a dignidade humana seja respeitada, seja retirada. Então, se aquele membro da comunidade de vida, no estatuto se diz que ele tem uma dedicação integral e que ele trabalha nas obras da comunidade, que ele sai da sua casa para morar na comunidade, moradia é essencial. Comida é essencial. Saúde é essencial. Lazer é essencial. Transporte é essencial. Então, se você não dá em espécie, mas você pode fornecer, em espécie, quando eu falo dinheiro, você pode fornecer através de ações, né? Então, a comunidade tem a casa, vai morar lá, a comunidade, sei lá, tem um supermercado, né? Um fornecedor que contribui, então você dá aquela feira, isso para solteiros, celibatários, padres. No caso das famílias, foi exigência da Santa Sé. Os membros casados administrem as próprias finanças, dada a natureza de igreja doméstica e privacidade familiar que precisa existir. Inclusive, aconteceram abusos em algumas novas comunidades. Em que sentido? O refeitório era comum, os membros casados vestiam roupas comuns, como se fossem hábitos, dormiam em quartos vizinhos uns dos outros, né? Não tinha uma casa, uma unidade residencial para viver a sua dimensão familiar na sua privacidade. Então, mesmo os membros casados da comunidade de vida precisam ter uma estrutura, por exemplo, de moradia, que garanta essa privacidade e um devido sustento que assegure também a educação dos filhos, a proteção dos filhos e tudo mais. Então, para a Canção Nova, nós estabelecemos o formato congruo, que pode ser complementada através de outras realidades. Quanto à questão dos filhos que, de repente, o pai e a mãe falecem, né? Um fica viúvo, ou então os dois falecem, Deus o livre, acontece um acidente, ficam crianças menores. A comunidade, ela não é automaticamente a tutora dessas crianças, porque os filhos, eles não são membros da comunidade. E existem, em cada país, né, para cada nacionalidade, regras de direito de herança e regras também de poder parental, né, que a gente chama, o pátrio poder, né? É o poder dos pais de criar os seus filhos até que eles tenham a maioridade. No Brasil, a maioridade é até 18 anos. Então, existe um dever de obediência e um dever de proteção. Então, aconteceu uma tragédia, né? E aquelas crianças ficam sem pais. Imediatamente, a comunidade precisa buscar os parentes mais próximos. Porque existe uma escala, inclusive, de legislativa em relação a tutores. Os tutores são aqueles que cuidam dos incapazes quando os pais estão ausentes, ou aqueles que têm a guarda, os avós, né? Por exemplo. Então, não tem como a comunidade, agora a gente vai cuidar, né? Sem nenhum tipo de ajuste jurídico. Precisa-se entrar em contato. Se o avô, a avó das crianças quiser cuidar das crianças, a comunidade não pode interferir, né? Outra coisa, a comunidade não vai interferir no filho que mora com o pai ou com a mãe. Então, se ele tem 18, 21, 40, 50, se quiser morar com o pai e com a mãe, vai morar com o pai e com a mãe, né? Porém, o dever de sustento daquele pai, daquela mãe, o dever é até 18 anos. Depois
os pais vão incentivar os filhos a fazerem faculdade, arranjarem emprego e tal, mas a comunidade não pode dizer assim, vai trabalhar, rapazinho. Jamais, né? Porque isso é da privacidade familiar, e isso seria uma violação do direito daquele pai, daquela mãe, de exercer a educação dos seus filhos. Então, o filho não é da comunidade. A Santa Sé também bateu na tecla conosco isso. Os filhos não são da comunidade, os filhos são dos membros casados da comunidade. Né? A comunidade tem os seus membros, tanto que não são famílias, né? A gente tem, por exemplo, o conselheiro para os casais, não o conselheiro para as famílias, né? Isso não é crueldade, mas isso é colocar as coisas no seu devido lugar. Que o primeiro papel dos pais é educar, sustentar, né, os seus filhos. Então, o como vai ser, a providência vai dizer. Você, de uma nova comunidade superior, não pode impedir que um avô e uma avó queira dar alguma coisa para o neto, porque o neto não é da comunidade. O pai e a mãe mas o neto não. Então, não tem como ter... Neto, não pode ter interferência, né, nessa questão. São detalhes, são minúcias. Então, não tem como você impedir. Tem que sair de casa depois fazer 8 anos. Não tem como, gente. Vou colocar um membro solteiro no lugar do filho. Não, também não, continua sendo filho, é o laço, né? A gente sabendo que o dever de um filho menor em relação ao pai é de obediência, né, até 18 anos, e o pai de sustento de educação, né? E depois que faz 18 anos, é um dever de respeito que o filho precisa ter, mas ele é livre para tomar as próprias decisões, e os pais, se quiserem, obviamente, vão continuar pagando faculdade, deixando ele dentro de casa até mesmo para preparar, se quer casar, se quer ser padre, enfim, né? A outra coisa espero ter esclarecido bem. Se não esclareci bem essa questão, ou se causou estranheza a resposta, a gente pode esclarecer num outro momento, porque é um tema bastante espinhoso, né? Essa questão das famílias nas novas comunidades, se a gente não compreende bem, né? Mas, dada essa riqueza, essa beleza das famílias, que eu acho que é o diferencial das novas comunidades, a particularidade do sacramento do matrimônio precisa ser bastante estudada, senão a gente brinca de acompanhar casais no matrimônio, né? E não é brincadeira, a gente recorda a questão da igreja que precisa preparar. Quanto à contribuição previdenciária, a Canção Nova, né, estatutariamente diz que os membros do núcleo, a comunidade contribui com o INSS. A categoria, o Neto vai explicar, né, porque no Brasil tem umas diferenças, né? Mas a Santa Sé, nesse simpósio que a gente fez, fiz referência ontem, esse simpósio para moderadores, bateu firme de que não seria nem uma recomendação, seria uma exigência da Santa Sé, não é nem da lei, tá? Uma exigência da Santa Sé de que os membros que têm dedicação integral tivessem a previdência social, a exemplo do que os clérigos têm nas dioceses, né? Neto, pode explicar a contribuição previdenciária? A forma mais segura e econômica é através da Congra mesmo, né? Agora, dependendo do valor da Congra, tem a contribuição do INSS e também tem a contribuição do imposto de renda. Não é? Se passa do limite que a Receita todo ano ela atualiza, né? Tem também a questão de imposto de renda. A contribuição do INSS é como contribuinte individual. Não necessariamente precisa ter relação com o valor que recebe da Congra. Isso vai de um estudo. Né, estudo de aposentadorias, né, a contabilidade atuária pode ajudar nisso, né, um contador próximo da comunidade, né, que entenda, né, desse estudo de idades, pode indicar o melhor valor aí, né, de contribuição para o INSS. Né, mas o formato é como contribuinte individual. E aproveitando também esse assunto, Tarsi, é a questão de não confundir em relação, eu comentei que dependendo da Congra tem um pagamento de imposto de renda, né? A confusão de contas pessoais, não é, dentro de contas que é da instituição, não é? A Receita Federal, ela
ela fiscaliza muito, monitora muito isso, né? É lógico que contas básicas, como a Tatiana falou, despesas médicas, não é alimentação. Agora, por exemplo, a compra de um carro particular de um missionário, não é dentro da conta pública da instituição. Não pode. Não é da confusão de patrimônio, a gente pode ter risco de fiscalização da Receita Federal. Só um acréscimo, ó. Isso é um assunto muito minucioso no Brasil, né? Porque nós, Canção Nova, inclusive, estamos pesquisando a questão de previdência nos outros países, principalmente quem consegue dupla cidadania e vai ficar lá pelas terras além-mar muito tempo. Então, às vezes, a gente precisa verificar o formato de previdência, se é o modelo brasileiro ou se é o modelo do outro país, para completar a história. Mas no Brasil, nós temos os contribuintes individuais, em que os pastores, os ministros evangélicos, os religiosos e nós, membros das novas comunidades, da comunidade de vida, né? Em relação à própria comunidade, a gente recolhe como contribuinte individual. A percentagem aí varia de acordo com o estudo que se faça, mas é contribuinte individual. Tem outro formato de registro, que é o empregado, né? Recolher como empregado, aí é relação de emprego. E tem o contribuinte facultativo, que é uma escolha que a pessoa faz de contribuir naquele valor. Então, é muita minúcia que realmente um contador precisa explicar. Vamos lá, a temática agora da Assembleia Geral, que é um órgão legislativo, né, de uma associação. Vale lembrar aqui, a Assembleia Geral é um órgão legislativo da associação. Claro, tudo que ela cria no estatuto, tudo que ela apresenta como norma particular, tem que ser submetido depois à autoridade eclesiástica, no caso da diocese, o bispo, e no nosso caso, que é pontifício, ao dicastério para os leigos, a família e a vida. Lembrando que o Conselho Geral é o órgão executivo da associação, né? Entre essa distinção é importante. Agora, a pergunta: uma comunidade que ainda não tenha membros com compromissos definitivos, pode escrever o seu estatuto regulando que farão parte da Assembleia Geral todos os membros com compromisso temporário? Claro que pode, né? Isso aqui entra dentro daquela realidade do período de amadurecimento que eu falei. Não podem ser 100 anos, mas também não 5 anos, né? As diocesanas, claro, sempre falando aqui da realidade diocesana, porque há aquelas que são de direito pontifício, o decreto também diz que é pleno iure, somente aqueles que são definitivos. Mas no seu caso, se for diocesano, você pode colocar no estatuto quem tem compromisso temporário, porque a comunidade está ainda, né, em desenvolvimento. Então, vai ser natural que não tenham ainda membros suficientes com compromisso definitivo. Outra pergunta em relação a isso é sobre o número de participantes da Assembleia. Qual a orientação para estabelecer o número de participantes na Assembleia? Que seja um cálculo razoável, né? Hoje, a Canção Nova tem 1.367 membros da comunidade, entre núcleo e segundo elo. A Santa Sé, para nós, estabeleceu 98 membros da Assembleia, 88 membros eleitos da Assembleia e mais os conselheiros, que são 9, são 10 conselheiros, mais os 88 que são eleitos. A comunidade, né, em geral, ela elege os seus delegados. A gente estabeleceu um critério de eleição e aí a comunidade escolheu os seus delegados em diferentes realidades para compor a Assembleia. São 88 membros, dos quais 66 precisam ser do núcleo. Isso também está previsto no nosso estatuto. 66 são do núcleo e o restante podem ser completados pelos membros do segundo elo. Então, para a Canção Nova, 1.367 membros. A Santa Sé pediu 98 membros da Assembleia. Então, você faz um cálculo razoável dentro da sua comunidade. Uma outra pergunta: como uma comunidade nascente que está no processo de escrita do estatuto pode lidar com a falta dos critérios estabelecidos no próprio estatuto? Exemplo: a eleição de cargos de governo se torna elegível um membro de promessas definitiva pelos 5 anos, mas a comunidade tem apenas 9 anos e nenhum membro atende a esse critério. Como proceder e como escrever? Você tem que baixar o número de tempo, tem que ser proporcional ao histórico da comunidade. Talvez seja o caso da comunidade amadurecer um pouco mais, né? Nessa caminhada, 9 anos, talvez não tenha ainda condição de estabelecer uma norma razoável.
3 anos de compromisso definitivo para a pessoa ser do Conselho Geral? Não sei. Vou dar um exemplo nosso que talvez ajude você a clarear isso. No nosso estatuto, que a gente apresentou agora para a reforma, a gente apresentou 10 anos para o presidente. Para ser eleito presidente da Canção Nova, tem que ter 10 anos de compromisso definitivo. O mesmo vale para o vice-presidente. E para os conselheiros, 7 anos de compromisso definitivo, né, Maria Marta? 7 anos. Só que a regra anterior não era assim, porque a Canção Nova também foi ao longo dos anos e foi amadurecendo. Anteriormente era 10 anos para o presidente, 3 anos para o vice-presidente e bastava ser definitivo para ser membro do Conselho Geral. Então, a gente teve que fazer essa alteração. A gente passou de definitivo de 1 ano para 7 anos. E elevou o vice-presidente de 3, também igualando ele ao presidente para 10 anos. Então, isso vai depender também da configuração da sua comunidade, o ano, que é o tempo de existência que ela tem, para se fazer esse cálculo que seja um pouco mais razoável para o número de membros. Creio que sobre assunto de assembleia sejam essas perguntas. Tem uma outra pergunta aqui em relação à questão do bispo diocesano. Perguntaram se o bispo diocesano ele pode revogar o reconhecimento dado ao estatuto de uma comunidade dado por outro bispo responsável por aquela diocese em períodos anteriores, só se tiver uma causa grave. Não é? Do contrário, se tiver uma situação grave, uma situação de escândalo, que ele averigou, que ele fez uma investigação, foi constatada uma situação, enfim, tem que ter uma causa grave para que o bispo faça a revogação desse decreto. Do contrário, a comunidade tem a sua estabilidade, não é por simpatia. Talvez você encontre, né, um outro bispo, né, que suceda o bispo que acolheram vocês, que não queira mais a comunidade. Aí a gente vai ter que pedir a graça de Deus em encontrar, né, um outro bispo. Por exemplo, nossa situação de padre na Canção Nova foi sempre um drama, né? Até que a gente encontrou um bispo benévolo que encardinou os padres da Canção Nova, começando com a realidade do Dom Alberto em Palmas, depois passando para o Dom Benedito Beni dos Santos aqui em Lorena. Então, assim, a gente anda nessa corda bamba pela realidade que vivemos, mas é somente uma causa grave. E aí, é claro, se a comunidade se sentir prejudicada, ela pode até fazer um recurso, né, hierárquico, entrando, né, com um recurso num tribunal de uma instância superior, né, no caso do bispo, a congregação dos bispos, ou até mesmo o dicastério para os leigos, a família e a vida, né? Espero que a gente não tenha necessidade de chegar nesse ponto. As últimas perguntas, a gente tentou fazer uma síntese, né? Tem muitas perguntas parecidas e também o tempo urge, né? Para também não cansá-los com esses assuntos tão minuciosos, né? Como elaborar termos de admissão, livros de registro de membros, termos de voluntariado, colocar as regras de sustento no Estatuto Civil Canônico? Olha, nós procuramos, no nosso caso, os salesianos. Foi a primeira instituição que nós procuramos para poder elaborar os termos de atuação missionária em relação aos membros. E aí nós fomos conversando, na época, com o departamento jurídico e também na época, o cônego Carlos, que era o nosso assessor canônico. O cônego Carlos, ele é o presidente do Tribunal Eclesiástico de Aparecida. Então, nós elaboramos o termo de atuação missionária. Ele já foi revisado algumas vezes, porque muda, vamos dizer assim, as atividades da Canção Nova vai crescendo, né? Numa época a gente não tinha Santuário Pai das Misericórdias, agora a gente tem, né? A gente não tinha não tinha o Centro Médico Padre Pio, Progem, né? Então, a atuação missionária, o termo, né, foi sendo elaborado também a partir dessas novas realidades e, no nosso caso específico, direitos autorais de imagem, que muda, né? E agora também com essa questão do direito digital, mais ainda. Termo de atuação missionária. Então, o que a gente aconselha é que você, pelo menos, tenha uma noção do tipo de atividade que se faça, a natureza do vínculo que se tem, né? Núcleo, segundo elo, vida, aliança, e começar a elaborar, né? Esse termo, entrar em contato com instituições, com outras novas comunidades,
para saber quais são esses documentos. Isso em relação ao termo. Tem outra pergunta aqui sobre termo de voluntariado. Bem, o termo de voluntariado tem modelo próprio, até indicado os termos na própria lei de voluntariado, e tem algumas regras, então não tem muito para onde fugir. Daí, aqueles que não são membros, mas que exercem atividades voluntárias, é muito importante que eles tenham o termo de voluntariado, né? Pessoas contratadas, os livros de registro, né? A CTPS, né? Todas as indicações que se possa ter. Quanto à questão do livro de registro dos membros, no nosso caso, esse livro está totalmente informatizado. Inclusive, a gente tem um portal comunitário com a indicação dos membros falecidos, dos membros que ingressaram agora, do grau de pertença, daqueles que saíram. Então, é um livro digital. Antigamente, a gente fazia de maneira manual, né? Em atas e tudo mais, mas a gente tem os dois. A gente tem o formato escrito, e nós temos com as admissões, né? Que cada qual vai, à medida que vai passando os compromissos, vai assinando as atas, e a gente tem o livro de registro, né? A gente tem até as tabelas, né? Com o tempo de grau de pertença e tal, haja trabalho, né? E nós temos também o portal comunitário, o secretário-geral ali, está balançando a cabeça com o trabalho. Outra coisa, mas pode ser que você não tenha toda essa estrutura e sejam poucos membros, um livro de registro que você abre, o seu presidente, o seu secretário abre o livro e coloca fulano de tal, em ordem alfabética, grau de pertença, quando entrou, né? Quantos anos tem, né? E tudo mais, né? É importante ter, e que se tenha assinaturas das autoridades, que até para fiscalização isso é importante. E a outra coisa também, tem uma pergunta, fala aqui de atas, né? Das reuniões das novas comunidades, devem ser registradas em cartório? Se você já tem um estatuto canônico civil, necessariamente, porque toda reunião ela precisa, para ter fé pública, para ter se fazer valer com terceiros, precisa ser registrada no cartório de pessoa jurídica, tá bom? Então, isso toda e qualquer reunião, toda e qualquer ata precisa ser registrada nessa dinâmica. Está na legislação brasileira, está na legislação francesa, foi registrada de maneira civil também, precisa das atas. Porém, nós temos o arquivo canônico, nós temos as atas canônicas. Então, ata precisa, né? Então, até mesmo porque se o bispo da diocese onde você está quiser fazer uma visita canônica e ele quiser ver o livro de atas de reuniões do conselho, da assembleia, né? As fichas dos membros, o bispo tem todo o direito de verificar. No nosso caso, se a Santa Sé quiser fazer uma visita e olhar esses documentos, também precisa. O importante é você materializar os vínculos. Então, é missionário, né? É membro da comunidade, documento que comprove isso. É voluntário, documento que comprove isso, né? É empregado, documento que comprove isso. Não sei se o Neto quer falar mais alguma coisa. Só tem mais uma questão que eu não sei quem que é, a pessoa não identificou também, mas questionou quando eu falei sobre a diferença de estados de vida e condições de vida, né? A Tassiana reforçou isso aqui ontem, os estados de vida na igreja são 3, é o estado clerical, laical e o estado da vida consagrada. Condições de vida são realidades próprias de cada estado. Cada estado de vida tem as suas condições próprias. E a pessoa disse se eu estava fundamentando aquilo do meu próprio pensamento. Claro que não, absolutamente não. Cano 216, depois você pode anotar, no cano 216, só para exemplificar, para não ficar uma coisa, né, achando que é da minha cabeça, todos os fiéis, já que participam da missão da igreja, têm o direito de promover e sustentar a atividade apostólica, segundo o próprio estado e condição, tá? Então, a distinção é muito clara, né? O estado de vida laical pode ter a condição de casado, de solteiro, de viúvo, né? Nas novas comunidades, pessoas que assumem o celibato pelo reino dos céus, né? O estado clerical pode ter condições, pode ter párocos, pode ter reitores, né? Pode ter vigários, pode ter muitas condições de vida. Dentro da vida consagrada, meu Deus do céu, aí a gente pode ter contemplativos, pode ter várias condições dentro do estado da vida consagrada. Então, é uma linguagem codicial
não é da cabeça do Padre Donizete, não é interpretação pessoal, tá? Estados de vida e condições de vida. É importante você distinguir isso no seu estatuto, porque aí você vai dizer, nós temos todos os estados de vida, mas não tem consagrados na sua comunidade, consagrados do estado de vida, da vida consagrada. Então, você não tem todos os estados de vida, você tem dois, você tem o laical e clerical. Então, é importante essa distinção para colocar também, quando você for expressar a composição dos membros, para que não fique uma linguagem estranha e depois você não tenha que corrigi-lo lá na frente. Só isso. Só uma última coisa, uma correção. Eu comentei que os institutos seculares ontem foram criados por Leão XIII, não. Eles foram criados por Pio XII, né? E depois dessa norma própria, aí sim o Código de 1917, o Código de 1983, que no de 17 não existia, Pio XII já é na época da década de 50, década de 40 e 50. Então, no Código de 83, os institutos seculares entraram na ordem codicial, embora já tivesse uma lei própria. Uma outra coisa também, retomando, puxando o que o Neto trouxe, os tributos são diferentes, gente. Então, contribuição previdenciária é uma coisa, imposto de renda é outra. Então, congra também é remuneração, muito embora não seja salário. Até pagamento em benefício, né, que a gente chama, né? A depender da situação, isso também pode ser encarado como algo passível de imposto de renda. No caso dos pastores, eles recebem a prebenda, né? É uma linguagem deles. Na Igreja Católica se usa muito a congra, porque não é relação de emprego, então não tem FGTS, né? E não tem alguns outros tributos próprios da obrigação de emprego, mas imposto de renda, se atingir o limite, tem que pagar. E uma outra coisa, gente, presta atenção. Existem as doações para as pessoas jurídicas e existe um imposto estadual que se chama ITCMD, que é Imposto de Transmissão, Causa Mortes e de Doação. É um imposto estadual, não é federal. Então, também essa questão dos missionários receberem doações por causa das missões que vão e tal, ou até doações repetidas de um mesmo doador, precisa tomar muito cuidado, porque pode incidir ITCMD, se atingir o limite naquele estado. E, geralmente, o que a gente chama de foro, né, o foro da cobrança, é o foro da cobrança onde mora o doador, não é? O estado de São Paulo tem um limite, o estado de Sergipe tem outro limite, o estado do Paraná tem outro limite. A gente também fez pesquisa sobre isso, a tal ponto de a gente pedir aos missionários, claro, existia toda uma autorização para receber doações, até da família, né? Mas de anotarem, né? Porque poderia surgir a dúvida de atingir o limite para o ITCMD. É doação, ele não paga o imposto de renda, então não vou pagar nada, mas aí tem o imposto de doação, tá? E também essa dimensão de se tomar muito cuidado para não se misturar o patrimônio, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, por causa da atuação de algumas denominações religiosas, alguns foram até acusados de lavagem de dinheiro, né? Então, nós não somos assim, né? A gente preza por essa transparência, né? Porém, a gente precisa ser simples como as pombas e astutos como as serpentes. Eu quero agradecer, né, a minha participação. O Neto, se quiser fazer a consideração final, o padre também, dizer que é uma alegria e, mais uma vez, eu agradeço a confiança que vocês estão depositando em nós, de abrir a realidade de vocês e de permitir que a gente possa fazer essa troca de experiências. Complementar um pouco isso que a Tarciana falou, né? É lógico que a gente, como instituição religiosa, a gente busca isenções e imunidades de impostos, né? Mas o Papa Francisco, em setembro de 2022, ele se reuniu com alguns empresários ali da indústria italiana e ele falou que o pagamento de impostos é uma forma também de partilha, não é? Então, se a gente é realmente isento, né, busca isenção e imunidade, ok, mas se a gente não é isento, que a gente tem essa consciência de pagamento de impostos como uma forma de partilha, não é? E aqui eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e espero ter ajudado.
Obrigado, Neto. Eu quero agradecer também, na pessoa da Lucimar e do Ítalo, a confiança também que o Caris Brasil, Regional Sul 1, depositou também na Canção Nova, no nosso trabalho, nesse momento de partilha, e agradecer imensamente todos que acompanharam, né? Se não pudemos responder tudo que vocês enviaram, mas procuramos também dar para vocês um retorno daquilo que foram as dúvidas. Deus abençoe a todos, obrigado. Nós é que agradecemos, viu, Padre Donizete, Tarciana, também ao Neto, né, que nesta noite veio aqui para poder nos ajudar. Pode ter certeza que vocês contribuíram muito com todos esses carismas que durante esses dias estavam aqui, e eu tenho certeza de uma coisa, vocês deixaram para a gente serviço para muito tempo agora, né? Então, muito obrigado, Padre Donizete, muito obrigado, Tarciana, obrigado, Neto. Quero também aqui registrar um agradecimento especial à Maria Marta, da Canção Nova, que também faz parte aqui, né, dos trabalhos do nosso Regional Sul 1. Obrigado por toda a tua colaboração. Quero falar, assim, que a presença de vocês também nos fortaleceu para que esse simpósio acontecesse. Eu sei que o Ítalo está aqui com a gente, eu vi ele presente aqui, né? Eu agradeço muito, Ítalo, também por você ter confiado aqui nos trabalhos do Regional com esse simpósio, mas eu quero agradecer de coração o teu pastoreio na nossa vida durante esse tempo. Eu sou testemunha do quanto que você foi pontual com tudo aquilo que aconteceu durante esses dias do simpósio, tá? Muito obrigado mesmo, de coração. Viu? A todos vocês que estiveram aqui com a gente durante esses dias, pode ficar tranquilo, porque as palestras todas, inclusive o dia de hoje, está gravado. Nós vamos disponibilizar mais uma vez lá no nosso grupo de WhatsApp. Nós vamos disponibilizar todo o material que foi entregue durante essa semana, porque durante o simpósio mais pessoas foram entrando no grupo, né? E amanhã a gente já vai passar para vocês aí o playlist de todas essas pregações, para que você tenha isso nos seus arquivos, não só para ficar arquivado, mas principalmente para ser material aí de apoio dentro dos nossos trabalhos com os estatutos, tá bom? E eu quero também aqui dizer para vocês que, diante de tudo isso, eu posso afirmar que muitas vezes nós demos o nosso sim a Deus e pensamos somente naquele ato da evangelização, no sentido da pregação, da oração, né? Mas a gente percebe que, para que tudo isso aconteça de acordo com o Evangelho, nós também precisamos estar atentos a tudo aquilo que são as documentações das nossas comunidades, né? Então, vamos lá, pessoal, e colocar mesmo em prática o que nós ouvimos aqui. Eu estou vendo que o Ítalo está aqui com a gente. Ítalo, se você quiser entrar para finalizar, a gente já finaliza com você, tá bom? Assim, agora sim. Então, Lucimar, rapidamente agradecer, quero fazer um agradecimento especial a você pelo seu empenho. Sem o seu empenho, esse simpósio não teria sido realizado. Também a equipe do Regional Sul 1, a própria comunidade Presença, com toda a sua plataforma, a Comissão de Comunicação do Serviço Brasileiro, na pessoa do Zé Luiz e dos seus colaboradores, e um agradecimento especial ao Padre Donizete, a Tarciana, também ao Neto, hoje participando. Creio que nós tivemos, assim, um grande avanço em toda a contribuição que eles nos deram. Como disse a Lucimar, temos aí muito trabalho, mas não vamos nos desesperar, né? Vamos caminhar, vamos caminhando, e por isso que é importante termos uma comissão nacional, os regionais organizados, as comunidades cadastradas, porque nós formamos uma grande família. E, nesse sentido, nós não precisamos caminhar isolados. Todos nós vivemos os mesmos desafios. Então, vamos, de fato, viver esta comunhão, esta unidade, a partir dos regionais, com a Comissão Nacional, e nos ajudar uns aos outros. Eu creio que assim nós também conseguiremos contribuir
para o crescimento das novas comunidades. E deixo aqui também para que vocês saibam que tudo aquilo que nós, da Comissão Nacional, recebemos de desafios dos fundadores, dos membros das comunidades que partilham conosco, tudo isso eu tenho relatado no GT, que é aquele grupo de trabalho das expressões carismáticas, criado pela CNBB. Temos ali os bispos referenciais das comunidades, da renovação carismática, do CARIS, do Laicato, além de outros representantes. Então, a gente tem partilhado, o GT está aberto a essas partilhas. Temos agora a Assembleia da CNBB, alguns assuntos já serão levados ali para os bispos. Enfim, vamos caminhar em unidade, em sinodalidade, nos ajudando uns aos outros. Nós vamos, assim, então, como uma grande família, nos sustentando. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pela participação.